Olá, bom dia meu querido irmão, irmã, meu amigo, amiga, você que nos assiste todos os dias e acompanha conosco este tempo de oração em todas as nossas manhãs para que nosso dia comece sempre com notícias boas. Isso é muito bom. Eu vou ler com você o Salmo 127. É um salmo que fala sobre a nossa casa, a nossa vida. Não importa quem viva conosco em nossa casa, ali deve haver a paz que só o Senhor, o nosso Deus e Pai de Jesus Cristo pode conceder. O Salmo 127, ele fala assim uma palavra tão especial que começa assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados ele dá até enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz aquele que enche deles a sua vida. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A vida com Deus, ela é assim, edificada por Ele. É aquilo que nós poderíamos edificar com tanto esforço, com tanta inteligência e com tanto depender de tantas coisas que nós temos disponível neste mundo que demoram tanto. O Senhor nos dá, Ele nos dá de graça. Se você for suficientemente humilde para crer na sua palavra e pedir ao Espírito Santo que te faça uma pessoa de fé, você vai experimentar esta realidade que só Deus pode conceder. Quando a gente edifica a nossa casa com o Senhor, tudo em nossa vida tem um sabor mais doce. Os esforços que fazemos são tão menores, porque Deus honra a fé daquela família que anda com Ele. Que neste tempo de família, que nesse tempo de paz que nós retiramos para orar, que é o mês de maio, você possa estar levando bem a sério esta realidade que Deus pode conceder à sua vida. Que neste dia você seja muito abençoado e haja na sua casa paz, que só o Deus de nosso Senhor Jesus pode conceder. Fique agora com a palavra tão preciosa que será ministrada pelo nosso Bispo João Carlos. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Logo após, não se esqueça, entregue o seu tempo de oração pessoal ou em família e você vai desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que alegria podemos conversar nesse tempo em que celebramos a família, maio, mês da família, para o povo metodista, e nós estamos aqui para refletir sobre esse tema. Sabe de uma coisa? Eu creio que uma família que decide ouvir a voz de Deus é uma bênção. É bênção para a própria família e é bênção para a comunidade ao redor dessa família. Também uma família que decide não ouvir a Deus pode ser uma desgraça total. Eu poderia citar pelo menos 2 exemplos de famílias que foram uma desgraça total. Por exemplo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, aquela família se tornou uma família complicada, o homem culpando a mulher, um filho matando o outro. Que desgraça. E Deus, que é o autor da família, não desistiu da família mesmo assim. Nós temos outros exemplos, Nabal e Abigail, por exemplo. Que família problemática. Mas Deus não desiste da família. Vamos ver alguns exemplos de famílias abençoadas. No Antigo Testamento, o melhor exemplo é a família de Abraão e Sara.
Abraão se torna o pai da fé, homem obediente a Deus, uma esposa obediente a Deus, não sem momentos de dificuldade, mas um coração reto, temente a Deus, e que é bênção na sua vida e na minha vida, não é? Abraão, o pai da fé, o pai de todos os que creem. Na verdade, até nós somos família de Abraão hoje. Mas também temos um outro exemplo, que é o exemplo de Anrão, Joquebede e Miriam, os parentes, pai, mãe e irmã de Moisés, né, que se unem para fazer aquilo que eles discerniram ser a vontade de Deus. Escondem Moisés, protege esse homem que vai ser um líder. Olha como, no caso de Abraão, abençoa até nós hoje. E o caso da família de Moisés, que nos abençoa também. Nós somos fruto da obediência também de Anrão, Joquebede e Miriam. Então, isso é fundamental. Submissão a Deus, discernir a vontade de Deus e procurar seguir a vontade de Deus. Os tempos que nós vivemos nos dão muitas opções. Todo mundo está falando na nossa cabeça. Hoje, com o advento da tecnologia, inclusive essa que nós estamos usando agora, não é? As redes sociais, tudo isso que nós temos à nossa disposição, também faz com que nós ouçamos muitas vozes. Não é fácil, mas nós precisamos discernir a voz de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família. Eu quero sugerir para você algumas coisas, algumas maneiras como nós podemos servir a Deus nessa nossa geração, com a nossa família e ser bênção para outras pessoas. Em primeiro lugar, nós podemos servir a Deus através da adoração. Eu diria assim, a família serve a Deus através do culto. Como assim? O culto é um serviço. Na verdade, em inglês, a palavra para culto é service. E no passado, nós metodistas chamávamos culto de o trabalho. Deixamos de fazer isso por razões óbvias, mas nós chamávamos o culto de trabalho. É um trabalho, um serviço de louvor a Deus. E a família pode desenvolver isso, cultuando juntos. Uma família que cultua juntos, proclama ao mundo que há alguém maior do que nós. Quando nós celebramos o culto, quando, por exemplo, no aniversário de um filho, de um membro da família, nós convidamos pessoas e fazemos um culto de gratidão a Deus. Aqueles que não creem vão perceber, realmente existe alguém superior, a quem nós agradecemos e a quem nós devemos satisfação. Então, a família celebra a Deus através do culto e serve a Deus e testemunha a Deus através do culto. Em segundo lugar, a família serve a Deus através do testemunho que a família dá do poder transformador de Deus. Então, nós como famílias precisamos testemunhar o que Deus faz na nossa vida. Primeiro nós testemunhamos para os nossos próprios filhos, para os nossos próprios netos, para o nosso cônjuge, para os nossos amigos que compartilham da nossa família. E depois nós testemunhamos ao mundo, à medida em que aquilo que nós conquistamos, nós testemunhamos como sendo fruto da graça de Deus. E para que eu testemunhe isso, eu preciso buscar a direção de Deus para as minhas decisões familiares, para minhas decisões no dia a dia da vida. Então, eu tenho alguns exemplos ruins, até tem milhares de exemplos bons, mas alguns testemunhos ruins do que acontece na vida da família que não busca a Deus. Quanto pastor, um jovem casal veio pedir para eu abençoar o carro novo e a casa nova que eles haviam conseguido. E era uma casa muito boa e um carro muito bom.
Anteriormente eles estavam vivendo num apartamento pequeno e tinha um Voyage da época, muito simples. E agora eles estavam com um carro muito bom e um casarão. E eu disse, nossa, como Deus abençoou vocês. Ele prosperou vocês ao ponto de vocês comprarem essa casa. Ele disse, na verdade, nós demos o carro e o apartamento que nós tínhamos e nós vamos assumir uma prestação de tanto por um bom tempo. E eu conhecendo o casal, eu digo, olha, talvez vocês não devessem ter feito esse negócio. Porque vocês estão pedindo para eu abençoar agora. Talvez vocês tivessem me procurado para ajudar vocês e abençoar vocês em oração na decisão que vocês tomaram. Porque eu sabia que seria difícil para eles. E não roguei nenhuma praga sobre eles. Mas o fato é que logo eles tiveram que devolver a casa e devolver o carro. Porque fizeram o negócio e pediram depois para Deus abençoar. Não. Para quem serve a Deus e quer testemunhar a Deus, primeiro busca a Deus e a partir da orientação de Deus, então toma a decisão na família. E finalmente, a gente serve a Deus como família, participando dos ministérios na vida da igreja. Na verdade, os ministérios nem são apenas para a vida da igreja. Os ministérios, os dons que Deus nos dá, são para ser usados em ministérios dentro e fora da igreja. Eu estou me lembrando da história de um casal que chegou na igreja, uma igreja até pequena, e chegaram naquela igreja, estavam gostando da igreja, amavam a pregação dos pastores, do pastor, não é? E aí então, mas eles perceberam que havia uma bagunça muito grande de crianças lá na frente. Enquanto o culto estava acontecendo, criança correndo para lá e para cá. E eles disseram para o outro, que horrível isso, que chato isso, dá vontade de até mudar da igreja, apesar de gostar tanto do pastor, dá vontade de mudar de igreja por causa dessa bagunça, não tem ninguém que cuida dessas crianças. Então o pastor um dia os chamou para conversar depois do culto. E um disse para o outro, aí o pastor tinha dito para eles que era para convidá-los para um ministério. E eu disse que o marido disse para a esposa, não sendo para cuidar dessa criançada, tá bom demais. Mas quando eles chegaram no gabinete do pastor, o pastor disse, vocês estão vendo como essas crianças fazem muito barulho no culto, correm para lá, para cá, porque não tem quem cuida deles. E eu quero convidá-los para cuidar dessas crianças, para exercer esse ministério. Aquele casal ficou muito chateado, mas amava muito o pastor. E disse, olha pastor, vamos fazer o seguinte, nós vamos cuidar dessas crianças 3 meses, até que o senhor arrume alguém para cuidar, para valer mesmo. E eles estavam contando isso para mim e disseram, sabe de uma coisa, bispo? Faz 11 anos que nós cuidamos das crianças da igreja. E nós não podemos imaginar que alguém possa querer tomar o nosso lugar, porque nós amamos trabalhar com as crianças. Quando nós nos expomos, nós damos um testemunho daquilo que Deus faz em nós, de transformação que faz em nós e através de nós. Aquele casal jovem descobriu o seu ministério e a sua alegria, obedecendo a Deus, a voz de Deus, através do seu pastor. Que nesse tempo de celebração da família, você coloque a sua família na presença de Deus, dizendo, Deus, nós queremos te servir através do culto. Deus, nós queremos te servir através do nosso testemunho do teu poder transformador. E nós queremos te servir em ministérios nessa igreja. E que assim você seja daquela galeria de famílias que serviram a Deus e que foram bênção na sua geração e depois dela. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.